Vamos resolver aqui a primeira lista de exercícios, né, do módulo Lógica e Algoritmos. Se você já tentou fazer a lista, eu vou fazer aqui em tempo real com vocês e vocês vão poder comparar a sua solução à minha solução. Lembrando que não precisa ficar idêntico, só precisa funcionar no fim das contas, né? A ideia é praticar a lógica. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Escreva um programa com duas variáveis, representando o número de horas trabalhadas de um funcionário e quanto este funcionário recebe por hora. O programa deve mostrar no console qual o salário total para este funcionário, considerando qualquer valor para as variáveis. Então, é um requisito bem simples. Eu vou declarar duas variáveis. Uma eu vou chamar de valor por hora. Eu vou colocar um valor aqui só para ver. Vamos supor que esse funcionário recebe 15 reais por hora. E horas trabalhadas. Vamos supor que ele trabalhou 40 horas, o que normalmente é uma semana. Eu vou guardar em uma terceira variável o resultado. Se eu tenho 15 horas trabalhadas, aliás, 40 horas trabalhadas e ganho 15 reais por hora, eu só preciso multiplicar esses dois valores para saber o resultado, valor por hora vezes horas trabalhadas. Eu posso colocar, vou mudar o nome aqui, vou colocar total, salário total. Eu prefiro variáveis grandes que são bem descritas do que variáveis curtas que não fazem muito sentido. Isso aqui a gente já sabe exatamente o que está acontecendo só pelo nome das variáveis. Claro, não precisa se preocupar e você pode fazer variáveis pequenas, não tem problema nenhum. Eu vou jogar um console.log aqui e eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, que eu vou colocar o R-cifrão aqui. Então eu vou colocar o salário total depois do R-cifrão com o operador de concatenação para somar esse texto com este número. E no caso, quando eu tento somar um texto com um número, o que ele faz é transformar o número, aqui ele está falando que o tipo é número, transformar o número em texto para mim. Resultado, 600 reais. Eu posso mudar o valor aqui, vamos supor que ele trabalhou 800 horas. 15 reais por hora trabalhando 800 horas, quanto dá? 12 mil reais. Legal. Então esse aqui é um comportamento, né, que a gente já vai aprender agora, algo a mais aí nessa solução de exercício. Quando você tem um texto e você soma ele com um texto aqui, e você soma ele com um número, o que o JavaScript faz é, sem te contar, sem te avisar, ele vai transformar esse número em texto, então vai juntar um com o outro, um do lado do outro. Juntou um do lado do outro. Beleza? Então para vocês saberem. Vamos lá para o segundo exercício. Segundo. Escreva um programa que calcula a área de um círculo dado o raio. Assuma que π vale 3.1415. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um valor para π. Ele falou que eu preciso considerar como 3.1415. E a gente sabe... eu também vou criar uma variável para guardar o raio desse círculo. Raio, vamos supor que é um círculo de raio 10. E eu vou criar também uma variável para área. Vou colocar aqui a área. A gente sabe que a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, vou fazer π vezes raio ao quadrado. O raio ao quadrado pode ser tanto raio 2, né, usando o operador de exponenciação, ou eu posso fazer só raio vezes raio mesmo. E normalmente, quando você quer fazer o quadrado, você simplesmente multiplica o número duas vezes. Mas eu vou usar exponenciação para a gente fazer de uma forma diferente aqui. Então é π vezes raio ao quadrado. Eu não tenho certeza se exponenciação vai ser feito antes de multiplicação. E na dúvida, o que você deve fazer é colocar entre parênteses. Assim, mesmo que o resultado seja o mesmo, fica óbvio para quem está lendo o código. Então aqui fica óbvio para quem está lendo o código que o raio elevado ao quadrado vai ser feito antes de π vezes o resultado disso. Então beleza, agora eu vou colocar console.log. Eu vou usar a mesma técnica para somar um texto com um número, digamos assim, fazer concatenação. E vou colocar aqui a área é mais e vou colocar área. Então, um círculo de raio 10 tem a área 314.15. A gente tem vários números aqui depois da vírgula, porque a gente está trabalhando com um número decimal, mas você pode até ignorar isso aqui. Né? É um valor muito desprezível. Na verdade, isso aqui é um exemplo de problema com ponto flutuante, né? Que o resultado não é tão preciso assim. Você pode considerar só até o primeiro zero aqui. Mas beleza, enfim, esse problema com ponto flutuante a gente vai ver em vídeos futuros. Vamos calcular aqui só para ter mais um exemplo, sei lá, um raio 17.
a área é, agora tá assim aquele monte de zero ali. Beleza? Essa foi a minha solução, você pode comparar com a sua. E vamos para o próximo exercício sem enrolar muito. 3. Escreva um programa com duas variáveis, representando notas de um aluno. O programa deve mostrar no console a média das notas. E depois que a gente terminar isso, tem uma segunda parte aqui, mas vamos primeiro fazer a primeira parte. Eu vou criar duas variáveis, um chamado nota 1, eu vou falar que ele tirou, sei lá, 7, e nota 2, que ele foi meio ruim, 2. E vou colocar aqui uma terceira variável chamada média. E a média, nesse caso, vai ser a soma da nota 1 mais a nota 2. E tudo isso aqui dividido por 2. Aqui vai ser muito relevante usar os parênteses para priorizar a soma, porque se eu fizer assim vai sair errado. Quer ver? Vamos supor que as duas notas foram 7. Vamos fazer errado primeiro. Da console.log. Vou fazer a mesma coisa para a gente ter uma mensagem bonitinha no terminal. Vou colocar aqui a média é e vou somar com a média aqui. Média, concatenar é como chama nesse caso. Então vamos lá. A média deveria ser 7, né? Porque 7 duas vezes, a média é 7. Mas deu errado, porque primeiro ele está dividindo nota 2 por 2. Ele está fazendo 7 dividido por 2, o que dá 3,5. E depois somando com 7. 7 mais 3,5 dá 10,5. Nesse caso aqui, a gente quer que ele faça a soma primeiro e não a divisão primeiro. Então a gente vai colocar entre parênteses para deixar claro para o nosso programa que essa operação deve ser feita antes dessa aqui. Igual na matemática, normal. E agora sim, a média deu 7. Se eu quiser calcular para aqueles números que eu coloquei no começo, 7 e 2, a média deu 4,5, né? Não vale a pena tirar 2. Aliás, não dá certo tirar 2 depois de 7, só a média diminui bastante. Então, vamos para a segunda parte do exercício que pede... agora faça o programa mostrar se o aluno está ou não acima da média 6. Então, a gente precisa verificar se ele está acima da média 6 e mostrar isso. Então, vou colocar aqui acima de... eu vou criar uma variável chamada passou, para ver se ele passou ou não. E a gente quer guardar nessa variável se a média é maior que 6. Isso aqui vai dar verdadeiro ou falso. Então a gente vai colocar um if passou, igual a gente viu na aula. Aqui eu vou colocar console log média acima de 6. É só o que a gente precisa saber. E vou colocar a média também. Né? Custa nada. Else, porque a gente tem que também mostrar se a média for abaixo de 6. Média abaixo de 6. Vamos ver aqui, nesse caso, a média vai ser abaixo de 6, 4,5. Se ele passar, vamos supor que ele foi muito bem aqui na segunda nota, média acima de 6. Eu coloquei essa média maior que 6 em uma variável para a gente ver que dá para fazer isso. Mas talvez você tenha feito assim, colocado média maior que 6 aqui no if, e tá tudo bem, né? Na verdade, esse é o jeito mais natural, digamos assim, de fazer isso, talvez. Então, nesse caso aqui, a gente colocou no if se a média é maior que 6, direto dentro dos parênteses do if. Pode fazer assim também, não tem problema nenhum. E assim a gente resolve, né? Foi assim que eu solucionei o exercício, você pode comparar. Eu não pedi em momento nenhum para fazer isso aqui, né, na lista de exercício, então não precisa fazer se não quiser. Eu só pedi para mostrar se está acima ou se está abaixo. Isso aqui é o suficiente. Legal. Vamos para o exercício 4. Esse aqui é mais abstrato, né, o exercício. Dados 3 números, N1, N2 e N3, se N1 for maior que N2 e N2 dividido por N3 for maior que 1, imprima a mensagem valores aceitos. Se não, escreva ou imprima, né, valores não aceitos. Então vamos lá. Declarar as 3 variáveis. Let N1. Colocar por enquanto 0 em todos, tá? Só pra gente começar. Vou colocar N2 e N3. Então vamos lá. Condição número 1. N1 tem que ser maior que N2 para o valor ser aceito. Eu vou fazer um if aqui direto. Vou colocar N1 maior que N2. Ele fala E N2 dividido por 3 maior que 1.
Eu vou colocar E, operador lógico E, N2, tá passando um helicóptero ou algo assim aqui. Certo, passou o helicóptero ou algo assim, não sei exatamente o que era, mas tudo bem. Nós precisamos verificar se N2 dividido por N3, que vai ser o resultado dessa operação, é maior que 1. Maior que 1. Aí a gente vai dar aqui um console.log. Vou copiar exatamente a mensagem que ele pediu aqui. E eu vou dar Ctrl C nisso aqui. Ok, passou de novo aqui, helicóptero, avião, ou sei lá o que que é. Mas vamos continuar. Valores aceitos. E, se não, eu vou copiar essa linha, jogar aqui, consertar a indentação do código e vou copiar exatamente o que ele pediu aqui também. Um Ctrl C, Ctrl V. Legal. Aqui eu sei, então, que a condição está correta. N1 tem que ser maior que N2 e N2 dividido por N3 tem que ser maior que 1. Nesse caso, ele vai dar valores não aceitos. Eu estou fazendo uma divisão por zero aqui. Eu não vou considerar isso, não vou explicar o que acontece quando a gente faz isso em JavaScript, mas você pode testar se quiser. Vamos colocar uns valores aqui. Vamos fazer o N1 ser bem maior que N2. N1 é 3, N2 é 1. E N2 dividido por N3 tem que ser maior que 1. Ou seja, esse número aqui tem que ser, sei lá, menor que 1 nesse caso. Eu acho que é isso, para ser aceito. Valores aceitos. Ficou meio complicado de pensar sobre isso aqui, mas é algo que tem que praticar, pensar sobre operações lógicas. Então, beleza, essa foi minha solução. A gente poderia também deixar o código mais explícito, colocando em variáveis do tipo resultado, colocar aqui. A gente poderia colocar cada operação em uma variável diferente, por exemplo, então N1 maior que N2. Só um exemplo aqui do que a gente poderia fazer, tá? E aí o código fica mais explícito, digamos assim. Não estou dizendo que é melhor fazer assim, não, mas dá para fazer. E let N2 div N3 maior que 1. Nossa, que nome de variável maravilhosa. E aí a gente poderia fazer assim, sei lá. É uma forma diferente de organizar o código, em que a gente coloca o resultado em uma variável aqui. Mas tá bom. Só para dar uma possibilidade diferente, que a gente pode guardar o resultado das operações lógicas em variáveis, tá? Mas o jeito que estava antes, para mim estava melhor, na verdade. Mas beleza, vamos voltar aqui. Exercício número 5. Escreva um programa com duas variáveis que poderão conter qualquer número. O código deve mostrar no console qual é o maior número, ou a mensagem os dois números são iguais, se os dois forem iguais. Então vamos lá. Duas variáveis que podem ter qualquer número. Eu vou até aproveitar aqui o N1 e o N2. Então, se N1 for maior que N2, a gente sabe que esse é o caso, né? Que N1 é maior que N2. Então, eu vou colocar console.log. E vou colocar aqui, não foi pedido isso, mas eu vou colocar assim, o maior número é N1. Se não, agora vem a, entre aspas, pegadinha, o que você teria que pensar em fazer. A gente vai ter que fazer mais um if aqui. A gente vai fazer um if para ver se o N2 é maior que o N1. Eu vou copiar aqui. Indentar. O maior número é N2. Nesse caso aqui, o N2 é maior que N1. Se não, aí os dois vão ser iguais. Qual que é a mensagem que ele quer que eu mostre? Eu vou mostrar exatamente a mesma mensagem. Os dois números são iguais. Eu não vou mudar nada da mensagem, não vou nem colocar maiúsculo nem nada disso. Exatamente o que foi pedido ali. Beleza, nesse caso, o maior número é 3. Se for o N2, ele vai falar que o maior número é 5. E se os dois forem iguais, ele vai falar que os dois números são iguais. Então, isso aqui é a pegadinha, digamos assim, desse exercício. Não é exatamente uma pegadinha, mas você teria que pensar em abrir um novo if dentro do else.
Uma forma que talvez fosse ficar mais simples é você verificar por igualdade aqui. E aí você coloca os iguais aqui. Deixa eu consertar essa baguncinha de código. E aí aqui você verifica se o N2 é maior. Se não, o N1 é maior. Então, eles são iguais? Não, não são iguais. Então, já que eles não são iguais, eu vou verificar qual que é o maior. Aí, obviamente, esse aqui vai ser o menor. É um outro jeito também de organizar, se for mais fácil de pensar sobre isso ou não. Mas eu vou mostrar agora de bônus uma outra sintaxe para fazer isso aqui. Porque da mesma forma que você pode fazer assim, você também pode não colocar isso aqui e isso aqui. E aí, para organizar certo, você coloca o if aqui. E aí eu vou indentar o código de forma correta para ficar mais legível. Aqui. Ok? Isso também funciona. Se você fizer else if, os dois códigos são equivalentes. O que estava antes e o que está agora. Legal. Então essa aqui foi justamente para testar uma habilidade a mais aí de vocês. Vamos para o próximo exercício. Vai ficando cada vez mais difícil, claro. Numa estrada hipotética, a velocidade mínima é de 40 km por hora e a máxima é de 80 km por hora. Com uma variável dizendo qual a velocidade de um carro, imprima na tela uma mensagem dizendo se ele está abaixo, acima ou dentro da velocidade permitida. Então, legal, a gente precisa de uma variável dizendo a velocidade do carro. Vou colocar aqui velocidade. Vamos dizer que primeiro ele está dentro da velocidade permitida a 60 km por hora. Eu vou usar essa mesma estrutura, porque o exercício ele é, na verdade, o mesmo problema. E vou verificar primeiro se ele está dentro, abaixo da velocidade. Vamos fazer assim. Então, se a velocidade é menor e a velocidade mínima é de 40 km por hora. Se for menor que 40 km por hora, ele está abaixo da velocidade. Se a velocidade estiver acima de 80 km por hora, é isso que ele fala, eu vou colocar aqui, ele está acima da velocidade. Está acima da velocidade permitida. Do contrário, só sobrou uma possibilidade. Ele não está nem abaixo, nem acima, ele está dentro da velocidade permitida. Dentro da velocidade permitida. Legal, é importante testar as bordas. Como assim? 40 km por hora tem que estar dentro da velocidade permitida. Nosso código está certo. Se você colocar 40 km por hora, ele precisa estar dentro da velocidade permitida, assim como 80. 80 km por hora ainda está dentro da velocidade permitida, ele tem que mostrar isso. Legal. E, claro, acima, vamos colocar um qualquer aqui acima, rápido demais. E abaixo também, 30. Abaixo. Vamos para o último exercício, talvez o mais difícil dele, se você nunca viu esse problema antes. Mas é o seguinte, escreva um programa que diz se um número dentro de uma variável é par ou ímpar. Se você não conseguiu resolver esse exercício, eu vou dar uma dica se quiser resolver antes de ver a minha solução. Tem que usar o operador de módulo, que é o operador que usa o símbolo de porcentagem. Esse operador aqui que usa o símbolo de porcentagem. Se quiser tentar de novo. Mas vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada número, vou colocar um número qualquer aqui. E como que a gente testa isso na programação? A gente usa o módulo, com porcentagem, 2. Se o número é par, não vai sobrar nada nessa divisão por 2. Ou seja, o resultado vai ser 0. Então, vou ver se esse resultado é igual a 0. Se o número for ímpar, vai sobrar 1 neste módulo. Quando você tenta dividir um número ímpar por 2, sobra 1, porque não dá uma divisão exata. E aí vai ser diferente de 0. Então, quando o número módulo 2 for 0, a gente quer escrever console.log é par. Opa, par. Se não, eu vou colocar um else. Ele é ímpar. Então, vamos testar nosso código agora. O 4 é par, fantástico. O 5 é ímpar, fantástico. O menos 16, de acordo com o meu código, é par.
Então vamos lá. Isso aqui é o que eu estava testando nesse exercício, né? Se você iria conseguir chegar nessa comparação aqui entre o módulo de 2 e 0. Beleza, esses são todos os exercícios e as soluções. Tem fáceis, tem mais difíceis. Não se preocupem se vocês não tiverem pegado todos. Qualquer dúvida é só falar com a gente nos canais de comunicação. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau!